Então, retomando aqui no nosso exercício, as arestas que partem do vértice E, se a gente olhar para o grafo, a gente vai ver que nenhuma aresta parte do vértice E, não é? Então, só temos arestas chegando nele, mas nenhuma aresta partindo dele, tá? Os vértices que são dominados por C, o que significa ser dominado? Significa que o C é a origem de uma aresta que chega nesse determinado vértice. Então, se a gente olhar para o C aqui, ele domina o vértice E e ele domina o vértice D. Qual que é o grau de entrada do meu vértice A? Olha, se a gente olhar para o vértice A, só tem uma seta entrando nele, uma aresta, né? Então, o grau de entrada é 1. Já o grau de saída é 2. Eu tenho duas arestas partindo do meu vértice A. Quem é o vértice com maior grau de entrada? Nós temos dois aqui, né? Tanto o vértice D quanto o vértice E tem grau de entrada 2, tá? E quem que é o com maior grau de saída? Não, desculpa, com menor, né, grau de saída? É o vértice E. Nós vimos que não tem nenhuma aresta partindo dele. Então, o grau de saída do vértice E é 0, tá? Nós temos um segundo teorema, né, o teorema 2, nós vimos na aula anterior o teorema 1, que falava sobre a quantidade total de graus de um vértice em relação à quantidade de arestas, não é? Aqui é a mesma coisa, tá? Só que aqui a gente vai dizer o seguinte, a gente está separando entre graus de entrada e graus de saída. Então, em qualquer grafo orientado, né, já que está falando de grau de entrada e saída, a soma dos graus de entrada ou de saída de todos os vértices desse grafo vai ser igual ao número de arestas. Então, aí eu estou representando como esse somatório, né? Então, para todos os vértices do grafo G, eu sei que tanto o somatório dos graus de entrada desses vértices é igual, né, ao somatório dos graus de saída desses vértices. Então, esses dois, tanto o somatório do grau de entrada quanto o somatório do grau de saída, os dois são iguais, eles também vão ser iguais à cardinalidade do conjunto A, ou seja, a quantidade de arestas. Lembra, no caso, no teorema 1, eu dizia que o somatório dos graus dos vértices de um grafo dá 2 vezes a quantidade de arestas, porque a aresta contava 2 vezes, né, para cada um dos extremos. Aqui não vai contar 2 vezes porque eu estou diferenciando quem é entrada e quem é saída, tá? Então aqui, nesse somatório não é 2 vezes, é apenas uma, porque cada aresta aqui vai contar apenas uma vez no cálculo do meu grau de entrada ou de saída. Então, como exemplo aqui, né, se a gente olhar para esse nosso grafo, eu tenho aqui, eu posso calcular quem são os graus de entrada para cada um dos vértices, eu posso calcular quem são os graus de saída para cada um dos vértices, e aí nós vamos ver a soma dos graus de entrada e a soma dos graus de saída, e nos dois casos vai dar exatamente a quantidade de arestas que eu tenho neste grafo, tá? Como é que a gente representa esses grafos orientados usando matrizes, né? Então, eu tenho uma matriz de adjacência e eu tenho uma matriz de incidência. Então, a matriz de adjacência, lembra? Ela conecta vértices. Então, na minha matriz de adjacência de um grafo com N vértices, ela vai ser uma matriz booleana de N linhas com N colunas. Então, eu represento os vértices nas linhas e os vértices nas colunas. E nós vamos preencher a célula dessa matriz com o número 1, né? Se o vértice representado na linha I tem uma aresta que parte dele e chega no vértice representado na coluna J, tá? Então, eu vou preencher a célula IJ com 1 se tiver uma aresta que parte do VI e chega no VJ. E vai ser 0 no caso contrário. Tá? Então, aqui no nosso exemplo, né, como é que ficaria a matriz de adjacência deste grafo orientado? Então, eu represento aqui todos os vértices do grafo nas linhas e todos os vértices do grafo nas colunas. E aí eu vou dizer o seguinte, então, eu tenho uma aresta aqui, né, que parte do A e chega no A? Não tenho um laço aqui. Então, aqui vai ser 0, né? Mas eu tenho, mas aqui eu tenho uma aresta que parte do A e chega no B, tá vendo? Então, é 1. Eu tenho também outra aresta que parte do A? Não tenho, né? Tenho sim, desculpa. Eu tenho uma aresta que parte do A e chega no D, então aqui vai ser 1. Para o B, eu sei que tem uma aresta que parte do B e chega no A, e tem outra aresta que parte do B e chega no C. Então, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1.
Eu tenho uma aresta aqui no caso do C, que parte do C e chega no D, e outra que chega no E. Então, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Eu tenho uma aresta aqui no caso do D, que parte do D e chega no E. Então, aqui vai ser 1. E eu tenho aqui no caso do E, nenhuma aresta que parte dele. Então, todas as células aqui serão 0, tá? Então, as células aqui que são 1, são essas 7 células, tá? Que representam essas 7 arestas. Então, vejam que agora a matriz de adjacência, ela não vai ser simétrica, porque o grafo ele é orientado. Todas as outras células serão 0 aqui no caso, tá? Então, a matriz de adjacência de um grafo orientado, ela não só representa quem está relacionado com quem, mas também a direção. Fica claro aqui na matriz de adjacência quem é a origem e quem é o destino das arestas do meu grafo. Mais interessante também, que a gente pode ver, já que eu tenho isso, essa direção denotada na matriz, eu posso dessa matriz tirar qual é o grau de entrada e qual que é o grau de saída, não é? Desses meus vértices, tá? Simplesmente, olha, o grau de entrada, ele vai ser representado pelas colunas. Então, por exemplo, o B, se eu somar aqui, eu vou ver que ele só tem uma ocorrência de 1. Então, o grau de entrada do B é 1. Olha, só tem uma seta entrando nele. Já se eu somar aqui o E, vejam só, eu tenho 2, né? Então, o grau de entrada do E é 2. Então, vejam como a representação matricial de um grafo é interessante, né? Da matriz eu posso fazer várias operações para encontrar as informações do meu grafo. Já o grau de saída, então, ele vai ser dado pela linha, né? Então, no B, por exemplo, se eu somar a linha dele, eu vou ter 2, quer dizer que B, ele tem grau de saída 2, vejam só. Tá? Aqui está, 2, tá? Essa é a representação como uma matriz de adjacência. E a representação, desculpem, tá? Ficou um não orientado aqui, depois eu arrumo no slide. Tá? E como é que fica a representação matricial de um grafo orientado usando uma matriz de incidência? Lembra? A matriz de incidência, ela é uma relação, então, entre aresta e vértice. Tá? Então, eu vou gerar uma matriz que ela vai ser N por M, onde N é a quantidade de vértices e M é a quantidade de arestas desse meu grafo. Então, a gente vai preencher a célula IK dessa minha matriz com 1 se o vértice I for um extremo da minha aresta K. Né? Vértice VI for um extremo da minha aresta EK. E vai ser 0 no caso contrário. Então, vejam que a matriz de incidência eu posso representá-la como eu já fazia nos grafos não orientados. Mas para os grafos orientados, o que a gente tem? A gente pode especificar, detalhar mais, não é? Então, eu posso representar essa matriz em 2 matrizes de incidência. Uma para a entrada e outra para a saída. Ou então eu posso fazer uma combinação delas, de tal maneira que eu vou indicar se é entrada ou se é saída pelos valores da minha célula. Então, ela não vai ser mais uma matriz booleana, ela vai ser agora uma matriz que vai conter nas suas células -1, 0 ou 1. E o que significa isso? O elemento aqui, a minha célula IK, vai ser preenchida com 1 se eu tenho uma aresta, né, EK, que entra no vértice I. Ela vai ser preenchida com -1 se eu tenho uma aresta EK que sai do vértice I. Ela vai ser preenchida com 0 se não tenho essa aresta, né, EK, na verdade, não incide no vértice I. Vamos ver como é que fica, então, no nosso exemplo. Olhando aqui, o que eu vou ver? Eu vou verificar, então, que o meu vértice A está relacionado com essa aresta AB de qual maneira? Veja, o A, na aresta AB, o A é a origem dela, tá? Então, se ela é a origem, ela parte, né, do vértice A. Por isso que eu vou representar com um -1, tá? Então, se ela é uma aresta que parte do vértice A, aqui vai ser na linha de A e na coluna da aresta, vai ser -1. Já eu tenho outra aresta, por exemplo, já no caso do B, né? Então ela parte do A e ela chega no B, por isso que no B eu estou colocando +1. No caso da aresta BA, veja, ela parte do B e ela chega no A. Então aqui vai ser. Desculpa, viu, gente? Eu fui para outra, né? Então vamos lá. Ela parte do A e ela chega no D, então vai ser -1. Agora sim, né? E aí, chega no D. Agora sim, então a aresta BA, ela parte do B e chega no A. Então aqui é -1 e no A vai ser +1.
tá? O que mais que eu tenho? O B, olha, ela parte do B e chega no C, né, aqui na BC. Então, no caso do B vai ser menos 1 e no caso do C vai ser mais 1. Aresta B, já terminei todas, vamos para a aresta C. A aresta C, veja, ela parte do C e chega no D, então ela parte do C e chega no D, então aqui vai ser menos 1, e ela chega no D, mais 1. Ela parte também do C e chega no E, aqui na CE, então aqui é menos 1 e aqui é mais 1. E ela tem também para a aresta D, ela parte do D e chega no E, então se ela parte do D, aqui é menos 1, e ela chega no E, aqui é mais 1. Então, vejam que eu consigo, na minha matriz de incidência, que relaciona vértices com arestas, eu consigo representar numa matriz não booleana, agora no caso, mas eu consigo, pelos valores das células aqui, dizer quem é origem e quem é destino em cada uma dessas arestas. E assim eu diferencio elas, tá? E as arestas que não relacionam os vértices, né? Então, entre as arestas e vértices não relacionados, eu sempre vou ter um 0 aqui, tá? Ok, pessoal? Então, agora vocês já sabem como representar um grafo orientado usando matriz de adjacência e matriz de incidência, tá? No problema da aula de hoje, eu peço para vocês usarem a matriz de adjacência para representar esse grafo aqui. Esse grafo orientado, tá? Se quiserem fazer a matriz de incidência, também façam. Fiquem à vontade aí. Mas para postar, basta postar a matriz de adjacência lá no AVA, tá? Então, façam aí esse grafo orientado e a gente se vê na próxima aula.